menos 37 graus lá no Canadá. Então tem esses dois lados da moeda. Você vê a parte ruim do Brasil, mas também você vê como é um país especial pra gente. E é legal, além do inglês, vocês tiveram a oportunidade de ter contato com o frio, engrossou o couro, né? E Pedro, fala sobre sua experiência. Obrigado, João. Fala sobre sua experiência no Canadá e como isso fortalece o homem que você é hoje. Não, esse frio que a gente passa aqui parece brincadeira perto do que acontece lá em cima. Lá no Canadá, realmente, o frio é muito intenso. Mas, se tratando da minha experiência, é que é você colocado à prova o tempo todo. E diferente daqui da região de Massachusetts, onde nós temos uma comunidade brasileira muito forte, lá a gente não tinha esse contato. Então, foi onde realmente nós tivemos que evoluir na linguagem e na comunicação. E fica muito claro que a partir do momento que você consegue falar o inglês, né, que é a língua universal, você é capaz de conversar com qualquer pessoa do mundo, entendeu? Então você consegue, você ganha a habilidade de poder transmitir o que está na sua cabeça e de maneira confiante. Até porque se você não comunicar, você não vai conseguir chegar lá. Então aquele velho ditado, quem tem boca vai a Roma, realmente, mas para isso você tem que se colocar à prova. Você tem que estudar inglês, você tem que falar errado no seu dia a dia com o nativo, até você pegar a fluência necessária para poder cada vez mais fechar mais negócios, conhecer mais gente, aumentar sua rede de networking. E isso colaborou muito, que agora você está tocando aqui a Construix aqui nos Estados Unidos, e isso ajuda você ter esse know-how fora do país, né, do Brasil, e chega aqui com essa experiência global, pronto para ajudar a comunidade também, né? Exatamente. Basicamente, a gente pega todo o nosso ensinamento lá da Polis Construtora, que é uma empresa consolidada, médio, grande porte lá no Brasil, do centro de serviço compartilhado, né? Porque, bem na verdade, a construtora, o foco dela é olhar para a obra. Então, deixa que eu, que entendo de gestão, cuidar do centro compartilhado de serviço. Então, quando a gente vem para construir, isso nada mais é que deixa o dono o dono da companhia cuidar da obra, cuidar da empresa dele e deixa a gente fazer o serviço de bookkeeping, de marketing, de estimate. Então, quando a gente traz aqui para a realidade da América, o conhecimento de gestão e juntando com o conhecimento da língua e essa experiência internacional, a gente consegue ir para negociações muito mais encorpadas. Muito bom. E olha só, e trabalhar com um pai, hein? Dá mais briga, mais admiração ou mais responsabilidade, hein, João? É um pouquinho dos três que você disse aí agora. Mas é um desafio diário, mas é também uma construção. A empresa familiar, o trabalho em família, ele tem que ser muito bem separado, né, o pessoal do profissional, e você tem que ter os papéis muito claros. Então, a partir do momento em que a gente fez lá dentro da empresa uma clarificação de papéis muito boa, aonde cada um sabe exatamente o que fazer, ficou mais leve e mais fácil de se tocar. Mas uma coisa muito interessante que existe lá na nossa empresa no Brasil é que nós somos complementares. Então, né, aonde eu não tenho os pontos tão fortes é aonde o meu pai entra, e aonde talvez ele tenha alguma dificuldade foi onde eu resolvi me especializar para que essa complementariedade faça bem para o propósito da empresa. Então, o foco é no propósito, e assim a gente vem levando e vão levar por mais 50 anos no mínimo, se Deus quiser. Ô Pedro, e aí, o que você me diz aí, hein? Mais admiração ou mais responsabilidade? O que acontece? Trabalhar com família é um privilégio, né? É um privilégio estar a pessoa que você mais ama na sua vida ali do seu lado. Mas não é fácil, porque você separar o convívio familiar com o convívio profissional demanda, igual o João falou, construção, né? Uma engenharia. Então, a gente sabe que muitas empresas, muitas companhias aqui na América, sempre o pai e o filho, ou o marido com a esposa. Então, assim, o que precisa ficar muito claro, muito
muito nítido é a clarificação de papéis. Cada um vai fazer o quê, respeitar a opinião do outro e saber que aquela discussão que tiver naquele momento é uma discussão profissional. Os dois estão procurando o melhor para o negócio. E a partir do momento que chegou e encerrou o dia, aí desliga a chave da empresa e volta a ser família. Vamos fazer uma parte mais descontraída aqui, hein? Uma provocação aqui geracional. Olha só, se eu pedisse para vocês darem um conselho pro Luiz, olhando para a cabeça, com a cabeça de hoje, qual seria? É provocação geracional, tá? E aí depois o Luiz também vai falar da parte dele. Olhando vocês de outra geração, o que falaria com o Luiz? Começa aí, Pique. Você tem mais criatividade. É provocação, é pra ser legal. Fala que você tá um pouquinho mais distante. A mão não vai alcançar a cabeça. Você só tem que lembrar que quando acabar o programa do rádio, continua a vida, hein? Quando se trata de geracional assim, eu poderia falar que a inteligência artificial tá aí para ajudar a vida da gente. Porque muitas vezes a gente cai em rotinas maçantes, né, de escritório, que muitas vezes com a inteligência artificial isso pode ser resolvido e eu acho que deveria ser mais utilizado. Maravilha. João, tem alguma coisa que você falaria com o Luiz? Luiz, olha só, velho, tem esse mundo aqui, cara, presta atenção. Deixa eu pensar. Tá, então eu vou jogar a bola pro Luiz ali. Eu vou pensando aqui. Luiz, se você pudesse dar um puxão de orelha de pai, de engenheiro neles, qual seria? Provocação geracional. Não, assim, a questão não é nem o puxão de orelha. A gente tem por hábito, né? A gente tem uma família onde o diálogo sempre foi o princípio de tudo, né? A Marli, que é mãe deles, minha esposa, há 36 anos, é uma psicóloga, então todos nós aprendemos muito com ela. Eu falo muito com meus meninos assim, a gente tem que tomar muito cuidado na vida, porque em qualquer situação, em qualquer momento, em qualquer atividade, a gente tem que estar o tempo todo olhando ao ser humano. Sabe? Você pode ter a melhor tecnologia, você pode ter o melhor aparato, você pode ter tudo, mas você não pode jamais perder a percepção de que a gente está convivendo com pessoas, né? E as pessoas, elas são diferentes, as pessoas são cada um com sua visão de mundo, cada um com seus problemas, cada um com suas virtudes, e a gente tem que estar o tempo todo tentando entender o outro lado, né? O outro lado é você estar sempre no entendimento das coisas, como devem ser faladas, como devem ser ditas, como devem ser abordadas, porque a todo momento na sua vida você está convivendo com um outro ser humano, com as virtudes e com as fraquezas de cada um. Então eu falo muito com eles que a gente não pode perder o foco nas pessoas, independente da atividade que você tem. Maravilha. Arnaldinho, tem pessoas aí no WhatsApp? O Carlos está participando com a gente aqui, o Jeff. Está dizendo assim: bom dia, lembrei da época em que eu também acompanhava o meu pai nas obras. Que legal, muito bacana. Bom. Eu trabalhei numa companhia com 2 sócios e tinha familiares assim, era irmão, primo, e era família inteira, e contratava pessoas que contratavam familiares delas. Meu filho trabalhou lá também através. Eles queriam indicações de pessoas próximas. Uhum. Eu fiquei curioso, um dia eu perguntei por que só a família, indicados pela família e tal. Ele falou, porque é uma engrenagem e um não vai deixar a barra do outro, se um errar, o outro vai ajudar, não vai deixar ele se queimar. Então a engrenagem nunca vai parar. Eu achei interessante a situação e o porquê de contratar só familiar e pessoas indicadas por quem já está trabalhando, já tem a sua confiança. Achei muito interessante isso. Muito bom. Olha só, vamos para uma parte agora que eu acho que quero fazer uma correlação aí da história do Luiz e da família, dos meninos, com a Construix, tá? Então, uma empresa ela não cresce sozinha. Nós vamos fazer umas perguntas aqui pro Luiz, eu sei que ele vai trazer isso. Precisa de suporte, estratégia e muita resiliência. E é isso que a Construix traz para você que é dono de companhia de construção. Luiz, com quase 40 anos aí
não fiz as contas aqui certinho, mas quase 40 anos. Qual foi o momento mais difícil que você passou como negócio? E você chegou a pensar em jogar a toalha ou isso nunca passou na sua cabeça? Não. Dificuldade toda companhia em algum momento vai ter. Nós tivemos um período muito difícil em 15, 16, que foi no início do segundo mandato da Dilma. A gente teve que abrir mão de patrimônio da empresa, de equipamento, para poder dar uma saneada e dar conta de ficar em pé. Mas nunca passou pela minha cabeça desistir, muito pelo contrário. O que faz uma empresa forte, uma companhia forte, é exatamente a resiliência do dono. Em momento nenhum a gente pode fraquejar. E onde a fé, a família e a equipe está nessa equação aí? Cara, a família, ela é tudo. A família, ela é que te move, ela é que te faz levantar cedo e ela é que te sustenta quando você baqueia. Então a família, ela é tudo, né? Uma vez que você está bem estruturado com sua família, um segundo momento vem seus colaboradores, né? Os colaboradores de qualquer companhia, eles são tão importantes quanto os donos, porque cada um, à sua maneira, tem as suas responsabilidades e a sua dedicação. E lá na Poros a gente sempre valorizou muito e a gente tem um time de colaborador, de fato, que são muito especiais e que ajudam no dia a dia a segurar a onda da empresa. Ô João, na sua cabeça, tá? Mais nova, não tem como eu não falar isso. Quando ouve falar de planejamento, suporte, consultoria, isso é custo ou investimento? Custo perdido ou investimento? Eu não tenho dúvida nenhuma que é um investimento. Porque quando você investe nisso, e você investe certo em empresas de confiança, você deixa de gastar muito mais do que você gastaria se você tentasse por conta própria, sem o conhecimento necessário. Então, quando você faz esse investimento, você está encurtando um caminho, você tá contratando conhecimento e experiência de terceiros que vão agregar no seu negócio. Então, sem dúvidas, é um baita investimento. Tá. Ô Pedro, a gente tá lidando com muita gente ultimamente, a gente vê a galera jovem aí criando negócio, o próprio Lucas aqui, né, 20 e poucos anos e tal, mandando ver. O que eles, pessoas semelhantes ao próprio Lucas, pode evitar se contratar, por exemplo, a Construix? Primeira coisa que eu acho mais importante é o estimate, velho. Porque o negócio, até meu pai fala que empresa parada não quebra. Empresa com uma obra que você pegou de maneira errada, isso sim quebra a sua companhia. Então, você ter um estimate onde você contempla todos os custos, a mão de obra, além disso, o overhead e também o seu lucro, porque muita gente confunde, né? Ele acha que a hora que ele está ganhando trabalhado ele é o lucro dele, mas não. Se você manda um preço errado e o cliente aceita, você precisa cumprir. Então, assim, a Construix te apoia, faz o estimate para você, chega na melhor fórmula possível para você poder pegar aquele contrato sem quebrar a sua empresa. Isso, e é uma coisa que eu sempre falo, ninguém cresce sozinho, né? E é aí que entra essa ideia de ter um grupo, uma plataforma como a Construix, com gente que já errou, já acertou, já quebrou a cara e hoje consegue colocar, né, isso, por assim dizer, num pacote e entregar para você que ainda está patinando. Ô Pedro, se você tivesse que listar 3 pilares que uma companhia de construção, tanto aqui nos Estados Unidos, no Canadá ou no Brasil, quais são esses pilares? 3 ou 4 pilares? Basicamente, primeira coisa, é o pilar técnico, fazer um estimate estruturado. Segundo, é um pilar comercial, porque toda vez que você manda o estimate, você precisa cercar ali se o cliente recebeu, se ele está satisfeito, o que está faltando, aquela questão toda. E o terceiro pilar que eu falaria aqui é o pilar de gestão, né? É você
controlar no detalhe os números para saber de fato se sua companhia ela está lucrando, onde que ela pode estar perdendo dinheiro, o que você tem que fazer para poder fazer dela mais rentável. Construix 508-656-9542. Anota aí. Construix 508-656-9542. E já caminhando aqui para um final, esse final tem que ser mais descontraído mesmo. Um bate-bola aqui, tá? Então eu vou fazer perguntas rápidas aqui. Um de vocês três responde, tá? Maior perrengue de obra na vida. Luiz? Nossa, lembra de um? São muitos. Só um, basta. São muitos. O maior perrengue nosso, sem dúvida, foi agora em 2021. A gente foi convidado, nós trabalhamos lá na construção da Arena MRV e faltando 2 dias para encerrar a nossa participação, a gente estava fazendo um tratamento de fundo de vale, rompeu o dique e nós perdemos uma escavadeira lá de R$500 mil no último minuto da obra. Esse, sem dúvida, foi o maior perrengue que nós já passamos. Mas o pior não seria o Galo bater no Cruzeiro lá dentro ou não? Não, isso não tem chance nenhuma. A família é cruzeirense? Você acredita? Isso não tem chance nenhuma. Então gostaram quando o Flamengo ganhou os 2 títulos lá na Arena, né? Olha só, a próxima pergunta, uma decisão que doeu na hora, mas hoje, se você sabe que você fez a coisa certa. Alguém consegue responder aí? Eu acho que a decisão de vir pra América, né? Isso aí é uma decisão que deve doer no coração de todo mundo. Mas na hora que o cara tá aqui trabalhando, prosperando e podendo dar o suporte pra família dele que ele tanto sonhou, eu acho que aí mostra que vale a pena. Um erro que você, Luiz, não quer que a geração nova cometa? Cara, eu poderia ter sofrido menos quando eu comecei a Poros se eu tivesse, na época, um apoio como a Construix fornece hoje. Sabe, você começar uma empresa e ter que preocupar com todas as pontas, todas as gavetas da empresa é terrível. Então, se há 25 anos atrás eu tivesse lá no Brasil uma Construix para me apoiar, a forma como a Construix apoia a turma que está começando, eu acho, não tenho certeza que eu teria sofrido menos e poderia ter, talvez, até ganhado mais dinheiro. E uma coisa que você faria igual, mesmo que todo mundo na época falou para você não fazer, você insistiu, bancou e deu certo. Comprar um Subaru. Eu comprei o Subaru, sou todo modificado, bateu o motor, meu faria de novo. E seu pai gostou dessa ideia, não? Todo mundo odiou. Qual idade não, você tinha? 18 anos. Pula essa parte, porque a única vez que ele foi contra a minha opinião, ele tomou até mandar parar. Uma palavra que defina, aí eu quero que todo mundo responda, ter o Arnaldinho, meu grande suporte. O que define o brasileiro nos Estados Unidos, que está aqui lutando? Acho que a palavra para mim é resiliência. Guerreiro. Luiz? Cara, coragem e trabalho. É assustador o que essa turma faz. Trabalhador. E eu vejo também são visionários. O cara sai de uma roça. Eu acho que talvez o único aqui que saí de lá também, do Vale de Jequitinhonha, Mucuri, tá? Sair da roça e vir pra cá sem nada garantido, passando por tudo que muitos que estão nos ouvindo sabem o que passa. Cada um sabe o que passou. Então, muita visão de futuro. E visão sem saber o que seria, mas sabia que seria melhor. Né? E isso que nos motiva também na Construix, né? De enxergar que a gente pode, como se diz, trazer a engenharia para quem não teria essa oportunidade. Porque não cabe, as coisas aqui são caras. Né? Então a gente tem essa visão futura de conseguir atender a maioria de brasileiros nos Estados Unidos
com engenharia de qualidade. No final do dia, é engenharia. Num preço acessível. Porque se você for contratar um engenheiro para trabalhar para você aqui, ele vai te custar 10, 12 mil dólares por mês. E Jeff, eu acho legal falar pro pessoal de casa que, né, a gente que participou desde o início da construção ali da marca Construix, do propósito real, é impressionante como é que muito além, né, dos lucros e do que a gente espera de números para a Construix, o foco sempre foi no ser humano, sempre foi na prosperidade do brasileiro que está aqui batalhando. Então, a Construix, ela nasce com esse DNA e por isso que o contractor brasileiro pode contar de verdade com a Construix, porque o foco na prosperidade desses contractors brasileiros aqui é uma coisa levada muito a sério aqui no dia a dia pelo Jeff, pelo Pedro. Muito bom. Agora as mensagens finais de cada um. Primeiro, Luiz, aí a mensagem de pai, de engenheiro sênior, de quem já viveu muita coisa. Sua mensagem final para os nossos ouvintes. Cara, a mensagem final é: todo sonho tem que ser vivido intensamente, né? O sonho de cada um é o que há de mais nobre, o de mais respeitável. E a Construix, ela pode encurtar o caminho desse sonho com todo o apoio que ela pode dar, principalmente para aqueles que sonham com a construção e ter uma construtora de nível, com entrega, né, de bons trabalhos e ao mesmo tempo com rentabilidade. Esse sonho, que com certeza é de muitos que estão aí nos ouvindo, ele pode ser encurtado sim com a ajuda da Construix. Tem uma turma muito interessante pensando o tempo todo em como poder ajudá-los. Muito bom. João, sua mensagem final aí de futuro e de coragem. Eu acho que a minha mensagem é para colocarmos sempre tudo nas mãos de Deus. Ele sabe de absolutamente tudo. Às vezes a gente está passando por momentos difíceis, momentos dolorosos, mas que no final das contas é Deus que está agindo ali e no momento certo, no tempo de Deus, as coisas sempre acontecem. Pedro, sua mensagem final. E talvez a Construix seja Deus te mostrando que o caminho pode ser acelerado. Então venha para a Construix. Isso. E no final do dia, não é só sobre números, pessoal. Não é sobre contratos, sobre planilha. É sobre gente, propósito, fé, busca de resultado, paciência, resiliência. E se você está no volante nos ouvindo agora, se está na obra, se está lavando louça, se saiu agora para lavar o carro, comprar aquela picanha para o churrasco da tarde, não fique tentando caminhar sozinho, não. Não fique tentando caminhar sozinho, é muito duro caminhar sozinho. Então você precisa abrir o olho aí e ligar para a Construix, tá? Já estamos chegando aqui no finalmente. Primeiro eu queria agradecer a todos os nossos parceiros, agradecer a Arnaldinho pelo apoio, agradecer nossos ouvintes aí aqui na região de Boston, em Orlando, sul da Flórida, Denbury. Saber que sempre vai ser um prazer estar com vocês aqui do programa Café com Construção. Arnaldinho, muito obrigado.